Muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos aproveitando a oportunidade que nosso Pai Celestial nos oferece para juntos estarmos nos aprofundando nos conhecimentos tão importantes na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva em busca da felicidade. Então, é essa oportunidade sagrada, porque para nós espíritas, o sagrado é aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus para nós é que deve ser considerado sagrado. Nós não temos um livro sagrado, um objeto sagrado, porque sagrado é o que vem de Deus. Nós temos trabalhos de criaturas esforçadas, mais adiantadas que nós, mas ainda falíveis. O próprio livro dos médiuns fala para a gente que na Terra não existe um médium perfeito. Não é verdade? A gente estuda lá. Então, agora, quando falamos dessas oportunidades que temos de nos reunir em torno do estudo, do aprendizado, isso sim deve ser considerado sagrado, porque é Deus quem nos oferece. É o Pai Celestial que nos oferta essa possibilidade de nós nos apaziguarmos com nossa própria consciência, porque é ela quem tira nosso sossego lá no mundo espiritual. E a gente quer fazer as pazes com ela. E a gente sabe que somente com o trabalho no campo do bem é que a gente amortiza a nossa dívida do passado, nosso passado de, vamos dizer assim, de crimes contra as leis divinas. Então, olha que oportunidade sagrada nós temos aqui de darmos continuidade a esse trabalho. Por isso, vamos abraçá-la com alegria, gratidão, e gratidão também a Fátima, porque Deus atende a criatura pela criatura. André Luiz fala isso. Que o próximo é a ponte entre o homem e o Pai. E são essas criaturas que nos atendem com essas oportunidades que vamos abraçar e aproveitar. Que Deus nos abençoe. Logicamente, nós entendemos a bênção como a gente lê os livros de André Luiz, aquelas chuvas de fluidos em formas de pétalas que caem e tudo mais, harmonizando o ambiente. Mas vamos entender a bênção aqui de Deus para nós hoje, nessa manhã, na forma da presença dos seus enviados, trabalhadores do plano espiritual, que estão aqui nos envolvendo no sentido de estarem trabalhando nossas consciências, mexendo aqui dentro, abrindo a caixinha de ferramentas que cada um tem, juntou através da sua trajetória, e costurando através dessas ferramentas formas de entendimento, aprofundamento, em cima de tudo aquilo que vai ser exposto. Gratidão também pela oportunidade que falamos de nos debruçarmos num tema que nós ainda não havíamos focado. Então, foi um preparo que gerou bastante aprendizado para mim, espero que para vocês também possa gerar. Então, nós vamos falar do medo, o medo da morte e a imortalidade da alma. Fazendo esse estudo, essa abordagem, lógico, pelas lentes da doutrina espírita, de acordo com os princípios doutrinários do Espiritismo. E aqui, já de cara, é bom a gente ir colocando que o medo da morte deve ser estudado, encarado como o medo da morte do nosso corpo físico. Porque já vamos aqui pensar o primeiro princípio da doutrina, que é a imortalidade da alma, que é o ser que somos. Nós somos espíritos imortais. Então a morte para nós não existe. Desde que nós tenhamos essa consciência de que somos espíritos. Somos espíritos.
Também é bom deixar, assim como noção básica, clareando já desde o princípio a nossa posição, de que quando dizemos somos imortais, vamos nos distanciar da ideia de que somos eternos. Porque pela doutrina espírita, eterno é um atributo, a eternidade é um atributo da divindade. Quando nós estudamos o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, e estudamos a divindade, Kardec faz um comentário no final estabelecendo os atributos da divindade, né? Que Deus é único, eterno, imutável, soberanamente justo e bom e eterno. Por que eterno? Porque eterno para nós espíritas é o quê? Não teve começo e não vai ter fim. Nós não tivemos começo? Tivemos. Nós fomos criados. Por isso, nós somos criaturas. E Deus é o Criador. Então, fomos criados para a imortalidade. Vamos falar do medo da morte? Do medo da morte do corpo físico. Isso é bom a gente já comentar de cara, né? Então, o medo é uma emoção natural. Isso é natural. O medo é uma emoção, e aqui nós falamos do medo momentâneo, porque a gente pode falar é um sentimento, mas o sentimento nós tratamos como uma coisa mais prolongada, mais durável o sentimento. A emoção é uma coisa mais instantânea, mais momentânea, mais, como diz mesmo a palavra, do momento. Embora algumas emoções possam acabar se prolongando e se caracterizar como um sentimento futuramente. Né? Então, o medo é uma emoção natural. O que quer dizer? Faz parte da nossa caminhada. É natural. Quer dizer, é da lei de Deus, porque no estudo das leis morais, do Livro dos Espíritos, nós temos lá a primeira lei moral estudada, é a lei natural. E Kardec pergunta, o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. A resposta dos Espíritos. Então, olha só, é uma emoção natural e instintiva. E quando falamos instintiva, a coisa do instinto, a gente associa à animalidade. Os animais agem por instinto, mas então uma emoção instintiva? Sim, nós somos ainda espíritos recém-saídos da animalidade. Veja-se aí o tanto de egoísmo que temos em nós. Quantas vezes nós nos debruçamos em cima de um desejo nosso egoisticamente igual um leão na carcaça que não deixa ninguém chegar perto. E o egoísmo em nós ainda denotando resquício de animalidade, porque somos recém-saídos desse estágio. Estamos a caminho da angelitude? Estamos a caminho da angelitude. Mas trazemos ainda muito das emoções instintivas. E o medo é uma dessas. Mas é algo natural. Natural e instintivo de autoproteção. A gente diz que ela é crucial para a sobrevivência da criatura. Vem do instinto de autopreservação da criatura. Ela é a emoção que nos coloca em alerta contra perigos reais e imaginários. E aqui, embora a gente possa deixar a animalidade para trás como um estágio vencido, nós vamos estarmos sempre nos defrontando com perigos da trajetória. E, às vezes, perigos reais, às vezes, perigos imaginários. Tem muito disso no medo da morte, né? A gente imagina muita coisa. Ou, um pouco menos, nós que temos muitas informações, podemos imaginar menos e entender mais. Mas
De uma maneira geral, a humanidade que não tem acesso, como diz, direto, né? Tem aquele acesso direto às informações de além-túmulo, como nós temos, eles criam muitos perigos imaginários, né? Mas, embora seja uma emoção normal, ela pode se tornar paralisante quando em excesso. E tudo é assim. Tudo é assim. Existe um provérbio que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a quantidade. Porque aquilo que vai te salvar a vida no momento, em excesso, em dose excessiva, pode te levar embora. Então o medo não é diferente. O medo é normal, em momentos é bom. Grandes circunstâncias da nossa vida, é bom ter medo. Não é bom não ter medo de nada. É isso que a gente vai procurar discutir, né? Não é bom, eu não temo nada, não é bom. Esse que é 100% totalmente destemido pode ser presa, né, de predadores sociais, por exemplo, né, que vão se utilizar desse temor, né, para nos atrair. Para organizações criminosas, grupos sociais, enfim, da drogadição, por exemplo, né? Tudo por um sujeito que não tem medo de nada. Não é bom. Não é bom. Mas o medo, então, tem que ser entendido como algo natural, instintivo nosso, mas, isso é importante, né? Na nossa fase de humanidade, nós, fazendo uso da razão, pensamento contínuo e tudo mais, nós podemos processar esses sentimentos e emoções em nossas conscientes, processar no sentido de pesar, avaliar, estudar, calcular a emoção. E tudo isso passa pelo autoestudo, questão lá 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho orienta quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para desde essa vida a gente caminhar na senda do progresso. E ele fala, um sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. É o autoestudo, a autoobservação, é o conhecer-se. Porque aqui falando não só da sensação, a emoção do medo que vem chegando, mas de todos os outros instintos. Porque o que caracteriza o instinto é a ação sem pensar, ação automática, ação instintiva, não é assim que a gente pensa? Mas quando você põe a razão em cima, você põe o autoestudo, a autoobservação, a autoanálise, o autoconhecimento, você tem já como automático também, né, a ação em estudar-se, conhecer a emoção que está chegando quando ela está longe ainda. Ela está chegando e pelo seu autoestudo você já vê sinais dessa aproximação. Quando a agressividade está chegando, você pelo autoestudo já conhece os sinais que ela dá de sua chegada. Sabe o caçador, quando está esperando a caça, pela pisada do bicho lá no mato, ele já sabe, esse aí é uma paca. Esse aí é um porco que vem vindo, né? O predador que é ardiloso, ele pisa sem fazer barulho. Isso é terrível, né? Exige mais da nossa sensibilidade perceptiva de saber que ali está o perigo. Mas o medo chegando, a gente processa, avalia. Nós temos informações, nós temos como pesar, avaliar aquilo, para, vejam bem, sublimar essa emoção do medo, não para eliminá-la, porque nós sabemos que ela pode ser boa em determinadas circunstâncias. Então não se trata de eliminar o medo, mas se trata de sublimar o medo. Fazer com que ele chegue sem impacto. O problema é eliminar impacto.
Porque a agressividade, quando vem, não é percebida, e você percebeu, você já fez. Já agrediu, ou então já agrediu verbalmente. Quando você viu, fala, agora já falei. Agora falei. Por quê? Você não se conhece. Você não viu que esse estado de espírito estava chegando? Você não sabe que você é agressivo? Ah, falta do autoconhecimento, da autoobservação, do autoestudo. Então, isso se aproximando, você conhece bem. Você não vai eliminar os pitbulls interiores, mas você vai tê-los na coleira. E aí, quando ele quer avançar, você... Aqui, segura. Aqui. Então, o medo pode ser sublimado e a ideia é transformar nessa sublimação o nosso medo em prudência. A prudência não chega a ser um medo, chega a ser algo que é processado, trabalhado, antes da tomada da decisão, antes de ser paralisado. Porque nós estamos numa marcha evolutiva. E paralisado, vocês podem até falar, mas Marcelo, se o perigo está ali na frente e eu me paralisei, eu estou salvo. Não. A questão é que a solução do problema é fazer um recuo estratégico, né, que a gente fala. Fazer um recuo estratégico, mas se você está paralisado, você também não vai recuar, nem para frente nem para trás. Isso é paralisação. Isso é consequência negativa do medo. Né? Então, o medo, vamos nos adiantando, que tem bastante coisa para falar. Ele falou até 11 horas, né? Então, vamos lá. Olha só. O medo. Controle. O medo é uma das emoções que mais fortemente... Então, é uma emoção que... Uma das que mais fortemente demonstram a ação do espírito no nosso corpo físico. Como que algo que se passa na nossa intimidade, mais espiritual, além das estruturas do perispírito, dos corpos espirituais, mais ainda, no próprio princípio inteligente que somos, o próprio espírito que somos, como que algo que se passa lá pode atuar na nossa fisiologia, na nossa biologia direta. Porque nós temos visto muitas teses de médicos espiritualistas que vão falar como faz bem para a saúde, às vezes o sistema imunológico, né? A meditação, a oração, o estado de espírito tranquilizado, harmonioso, simbolizado por aquele lago tranquilo, espelho da água e tudo mais. Como que quem ora tem mais resistência às doenças? Como quem tem menos ansiedade, menos perturbação psicológica, emocional, né? Está sempre menos vulnerável às doenças oportunistas. E isso passa, o medo que estamos estudando, é uma emoção que mais, eu digo fortemente, demonstra essa possibilidade. Por quê? Porque é instantâneo você se amedrontar. Nós estamos falando de medo mesmo, de verdade. Não estamos falando da prudência que analisa, calcula, pesa e tudo mais, não. É o medo. Pessoas que desenvolvem fobias pelo medo excessivo. Né? É o medo patológico. Então, por quê? Porque nesse momento, instantaneamente, o corpo começa a agir em função de uma emoção espiritual. O corpo começa a trabalhar em funções, em tarefas, a partir de um estado de espírito. Então, o que a gente estuda é que o organismo começa a produzir substâncias, né, chamadas hormônios e neurotransmissores.
para dar conta de uma circunstância perigosa. O perigo, que é algo exterior, vai passar a ser algo biológico acontecendo dentro da gente. Né? Vamos começar a produzir essas substâncias, os hormônios que são lançados na corrente sanguínea e neurotransmissores que são lançados para agir aqui entre um neurônio e outro. Os neurônios não se tocam, eles estão bem próximos aqui, permanecendo aqui uma coisa que eles chamam fenda, aonde vai acontecer a sinapse, que é a transmissão do pulso elétrico. Para chegar para essa corrente elétrica de uma microvoltagem, chegar no cérebro, para ele recebendo essa informação e processando, a ver que a tomada de decisão qual seria. Então, aqui na fenda sináptica, essa fenda sináptica aqui é que os neurotransmissores vão atuar. E os hormônios caem na corrente sanguínea para atuar um pouco mais distante. Células-alvo, o objetivo lá, mas está mais distante. Então, o sangue é que vai levar. Esses são os hormônios produzidos pelas glândulas. Mas olha só como uma emoção espiritual vai fazer o aquecimento do corpo. Sabe o aquecimento? Eu falei aquecimento porque quando o jogador vai entrar em campo, ele não entra assim, diretamente para o jogo, né? Ele faz um aquecimento para deixar o corpo pronto, aquecido, no jeito, para quando o juiz apitar, ele partir em busca da bola, lá, correr e ele está preparado. Então, é um preparo, a partir da emoção, medo, que o corpo desenvolve um preparo, porque se precisar correr, fugir, o coração já está batendo assim, a respiração já está buscando mais oxigênio para as fibras musculares, olha só, tudo a partir de uma emoção. Você já está no jeito, né? Se precisar enfrentar, brigar, se precisar correr, né? Você corre. Então o medo ainda tem essa característica de se responsabilizar por essa demonstração. É verdade. É verdade como o nosso estado de espírito altera nossas disposições fisiológicas, biológicas. Algo que é do espírito faz um caminho pelos corpos espirituais nossos, do mais sutil até o mais denso, até chegar ao corpo. Essa informação dessa emoção vai chegar ao corpo através dessa descida vibratória pelos corpos espirituais, até chegar, né, passando, o André Luiz põe o corpo mental como mais sutil, depois o corpo espiritual, depois o duplo etérico e depois o corpo físico. E essas emoções, essas energias, elas saem do espírito, passando de corpo em corpo pelos chakras, que André Luiz chama centros de força. E chega no corpo físico, eles vão falar, mas o corpo físico não tem chakra, né? Não tem chakra, mas tem a conectividade com os chakras pelos plexos, que são concentrações de ramificações nervosas num determinado ponto que se conecta com o chakra mais denso, depois com o mais sutil. Esse caminho, a informação da emoção chega até o corpo. E aí o corpo começa a reagir frente à emoção que chegou. E reage. Reage, você fala, mas eu não sinto a produção de hormônios, eu não sinto nada. Mas a gente sente aquele aperto aqui na região do cardíaco. Alguém aqui já sentiu, num momento de medo, de susto, um frio? A gente chama de frio, né? Mas não é, porque frio é coisa de temperatura, mas é aquela sensação, parece que esfriou. Não é uma sensação física, é o frio. De onde veio aquilo? Lá do espírito. Do espírito que somos. Não vamos pôr o espírito como uma coisa distante. O espírito que somos. E chega a sensação física. Como diz o pessoal aí, olha que louco. Olha que louco, né? Mas que é louco mesmo, né? Que sai um negócio que eu senti no físico. Esfriou tudo aqui.
E eu já tive uma que me deu uma sensação, não sei se vocês já tiveram, uma sensação na base da espinha, uma coisa muito, muito louca, vou dizer assim. Alguém já teve aqui isso? Foi uma coisa excessiva, um susto, um momento assim, sabe? Aqui coisa de estrada, né? Às vezes a gente toma um susto, uns negócios, fica com a perna mole, cara. Você fica com a perna bamba. É uma emoção, mas bambeou a perna. Né? Como é que está aqui para ler? Porque agora nós vamos ler mais. É aqui que... Aí, melhorou? Um pouco? Então vamos lá. Né? Os principais medos do ser humano. Agora vamos mais para a doutrina mesmo, né? Kardec. Olha, os principais medos do ser humano. Ainda não nesse slide, mas vocês vão ver. Vamos lá, vamos ver Kardec. Vamos lá. Então, olha só. Medo do julgamento. Esse é o medo do orgulhoso. O orgulhoso está sempre preocupado com o julgamento que estão fazendo dele, com a imagem que ele tem perante os outros. A preocupação excessiva do orgulhoso é a imagem que os outros têm dele. Tudo que pode manchar essa imagem, ele ataca, ele se enfurece, ele enfrenta. Por quê? Ele tem medo do julgamento dos outros. Diferente do humilde, né? O humilde é ele. Se eu fizer errado, eu estou aprendendo, pô. Mas o orgulhoso não, né? Ai, não posso fazer errado, não sei o quê. Aquele me atrapalhou, aquele... Então é um medo, como se diz, o orgulho gera medo. O medo do fracasso, isso a gente tem que ter um pouco, né? E eu estou falando aqui das nossas responsabilidades espirituais, não podemos fracassar nela. Nós sabemos, somos trabalhadores da última hora, estamos no momento de transição planetária, muitos de nós estamos tendo a última chance de provar o que está lá no currículo da pessoa lá que precisa, que é diferente de cada um, tem suas necessidades probatórias. Mas assim, tenho medo do fracasso, é bom, eu não posso falhar. Os grandes palestrantes aí falam que muitos dos espíritas aí que engrossam a fileira do movimento espírita aí já são exilados de capela. Que ainda estão perdurando por aqui. Já pensou ser exilado segunda vez? Se vai para o currículo isso, a gente não tem que ter um medinho disso aí? É o medo do fracasso. É o medo do fracasso. Risco da rejeição, porque nós somos seres sociais. O espírito, o ser humano é um ser social. Ele quer participar dos grupos, né, sociais. Medo das alturas, é o medo que ficou doentio, que ficou patológico em função de um ocorrido, uma circunstância que traumatizou. Pode ser uma circunstância vivida nessa existência, em existências anteriores. Né? Medo de alturas, o medo de espaços fechados. Nós estamos falando das mais comuns, né? E eu moro numa cidade que tem travessia de balsa para o rio. Tem gente, eu me surpreendo, porque para nós crescemos lá, é uma tranquilidade, atravessar a balsa, andar de barco e tudo mais. Tem gente que anda na balsa. Quem anda em canoa, em barquinho pequeno, lá a balsa é um porta-aviões. Isso aqui nunca vai nem balançar, é uma balsa. Então, a pessoa não entra no carro, pega no braço do outro, entra assim na balsa. Sabe? O que é? Uma experiência traumatizante vivida que talvez não seja nem nessa existência. Existências anteriores, que jaz lá no inconsciente mais profundo da pessoa. O medo da solidão, tá? Medo de envelhecer, é um medo... Eu falei que aqui o medo do julgamento era mais do orgulhoso, né? Aqui mais do vaidoso. Do hipocondríaco, porque na velhice você está mais exposto a uma série de riscos de saúde e tal. E medo de perder o controle, aquele que ambiciona poder, que está no controle de tudo, dominando tudo sempre, isso não vai ser assim para sempre. Então ele tem um medo de um dia não poder estar no comando, estar no domínio, como sempre fez. Mas a vida não é assim. A vida tem que ser vivida de múltiplas experiências, uma hora por cima, outra hora por baixo, uma hora
mandando, outra hora sendo mandado. Né? E aqui nós vamos entrando mais no nosso assunto aqui para frente, que é o medo do desconhecido e o medo da morte. Sempre falando morte do corpo físico. Morte do corpo físico. Né? E então, o Kardec, no livro Obras Póstumas, ele apresenta lá nos capítulos 32 a 37, as perspectivas que a humanidade tem para o post-mortem, ou depois da morte. Em outras palavras, o que acontece conosco depois que morre o corpo? Então Kardec vai fazer a sua, como todas as avaliações, racionais. Encarar essa pergunta e procurar respondê-la com racionalidade, com lógica, com coerência, levando em conta a bondade de Deus, a sua infinita misericórdia. Não é um dos atributos da divindade? Infinita justiça e bondade de Deus, é um dos atributos. Então Kardec coloca lá, olha, nós temos 5 alternativas. Ele apresenta a primeira como sendo o materialismo, que nos ensina que, olha, nós somos só esse corpo. Não existe nada além disso. Quando esse corpo morrer, você morreu. Quando esse corpo acabar, você acabou. Você é o corpo. Depois ele apresenta o panteísmo, que já é uma corrente filosófica que admite a existência de algo mais além do corpo, que seja a alma. Contudo, essa alma, para os panteístas, a seguir da morte do corpo físico, ela, ao se desligar do corpo, ela volta para uma massa total, um todo universal, que Kardec chama. A alma universal, ela vai e se mistura-se todo, perdendo sua individualidade. Então Kardec diz que, de certa maneira, as consequências são iguais ao materialismo, porque aquele indivíduo não vai existir mais. Embora fosse uma alma enquanto encarnado, enquanto o corpo estivesse vivo. Kardec usa o exemplo da gota, que quando está caindo é gota, ela tem o peso dela, tem as características próprias dela, o volume, dimensão, etc. e tal. Mas quando cai no oceano, misturou-se com o oceano e perdeu suas características individuais, sua individualidade. Então tem as mesmas consequências quase que o materialismo. Fala do deísmo, que não é tão importante para o nosso estudo, mas que o deísmo é o entendimento da existência de Deus, na maneira em que Deus fez as leis que governam o universo, e não dá mais bola para isso. Deixa as leis tocarem o barco, governarem o barco. Então, pensando assim, não adianta a gente ficar fazendo prece, não adianta rituais, não adianta romarias, não adianta você se arrepender dos seus pecados, porque o que você fez está feito e as leis vão agir friamente. Os deístas pensam assim. É bem resumidamente aqui para a gente falar. Depois as doutrinas dogmáticas vão dar a sua resposta para o que acontece conosco depois da morte do corpo físico. Vão dar suas respostas sempre se baseando em, como diz o nome, dogmas. O que é um dogma? É uma verdade imposta, verdade, aspas, né? É uma colocação imposta forçosamente. E é em cima desses dogmas que elas constroem todo o corpo doutrinário daquela doutrina. Então, a característica dos dogmas é que você não pode discuti-los. Você não pode chegar lá para o sacerdote da religião e falar, olha, mas peraí, isso aí não está bem assim, porque o senhor diz, levando em conta aqui o dogma das penas eternas, da ressurreição da carne. Diz lá que no dia do juízo, todos os corpos que foram sepultados vão ser levantados da sepultura, gente. Para serem julgados. E você vai questionar isso e falar, mas peraí, houve uma decomposição aqui. Os elementos, as proteínas que formavam as células, desculpe, foram desligadas, os aminoácidos também foram desligados, os átomos, moléculas menores, e sei lá, a raiz das árvores já subtraiu como nutrição para ela, os animais comeram parte do organismo, né? Bactérias
chamadas necrófagas, se alimentam de tecido morto e na sua digestão dessas bactérias eliminam muitos gases que levam embora muitos átomos que compuseram aquele tecido, aquela coisa. Como que tudo isso vai se levantar na sepultura já estando disseminado aí pela... Então eles dizem lá, para Deus nada é impossível. E pronto. E se você começar a fazer caso com isso aí, vai procurar outra doutrina, porque aqui nós pensamos assim. Ah, obrigado. Aqui nós pensamos assim. Se você não gostou, procura outra. Aqui é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, é o dogma da Santíssima Trindade. É algo imposto. É assim. Vamos discutir? Não. Não pode discutir, né? Justamente para a gente é um absurdo, porque nós estamos acostumados justamente a discutir, né? Deus existe? Existe. Mas não é um dogma a existência de Deus. Nós sabemos que Deus existe porque o Livro dos Espíritos nos apresenta como prova da existência de Deus um axioma da ciência que diz: não há efeito sem causa. Tudo que existe tem que ter uma causa. Não existe algo que possa surgir do nada. Isso é uma discussão racional, filosófica, coerente. Então, é diferente o processo. Deixa eu ver se... Isso aqui é um instinto. Você não conseguiu com a mão? Vai com o dente. O tempo que resolvia as coisas no dente, né? Você já pensou? E aí não precisava, às vezes, nem ir às vias de fato, porque era só mostrar os dentes. Olha o tamanho do meu. É isso que os animais fazem, né? Quando levanta assim a bochecha, assim, olha o que você está brincando, olha o que você está brincando. Então, olha lá, vamos voltar lá. Então, doutrinas dogmáticas vão dar as suas explicações, mas são explicações baseadas em dogmas. E existe a doutrina espírita, tá? Que dá as suas explicações racionais, depois de pensar e discutir. Então, cada princípio da doutrina espírita são princípios racionais, que nós podemos discutir todos eles agora. A existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, a reencarnação. Vamos discutir os mundos habitados, os vários mundos habitados, né? Vamos discutir a comunicabilidade entre os planos. Tudo é discutido, aliás, tudo é estudado. Nós fazemos dinâmica de grupo para esse estudo, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo questiona, não é diferente? Tudo isso por quê? Porque a doutrina espírita preconiza a fé raciocinada. Porque é só ela, diz Kardec, que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé sólida. É a fé, como dizia Jesus, construída sobre a rocha. Porque vem os terremotos. Vem os terremotos. As enchentes. Jesus falou das enchentes, né? Mas tem os terremotos. Você está construído sobre a areia, vai ruir. Vai ruir. Porque a mãe tinha aquela fé dogmática que leva, dizia Kardec, ao fanatismo. Né? Perdão, gente. De repente o filhinho dela tirou a própria vida. E ela vai lá para o sacerdote e vai dizer, olha, infelizmente não podemos fazer nada para o seu filho. Ele está irremediavelmente perdido. O que acontece com a fé dessa mulher? Vai ruir. Vai desmoronar. Eu não tenho esperança para a senhora. Eu não tenho consolo para a senhora. Bem, então essas são as alternativas. E aí Kardec vai estudar a primeira. Livro dos Obras Póstumas. E sim, aí ele diz lá no livro estudando, o materialismo diz que nós somos só corpo de carne. Você, Fátima, você
Caio. Né? Não passam de aglomerados celulares, nada mais do que isso. Um aglomerado de células aí. Que vai ter seu tempo de duração e depois férias, né? Como eu disse, já era. Depois você acabou. Né? Somos só a inteligência nessa proposta vem da matéria, ou seja, é o cérebro físico que pensa, que sonha, que planeja, que se alegra, entristece, que, enfim, é tudo propriedades do cérebro, são todas propriedades do cérebro físico. Não existe espírito, não existe alma, nada além do corpo. Isso traz problemas, né? Porque pensando assim, pô, se tudo vai se acabar, vamos aproveitar o máximo que dá agora. Né? É o hedonismo, a maximização do prazer. Aproveita tudo que dá. Aproveita que depois de amanhã já é quarta-feira de cinza. Tem 2 dias ainda para aproveitar. Aproveita. Se puder, precisar enganar, engana. Por quê? Porque depois que acabar, você não tem responsabilidade nenhuma pelos seus atos. Você acabou, você não existe mais. Você não vai ser julgado, penalizado. Você tem que escapar da justiça da terra. E aí está feito, aí está safo. Escapou da justiça da terra, pronto. Olha, são consequências dessa forma de pensar. Materialismo. Não há compensação nas misérias da vida. O bem e o mal são meras convenções. Vamos nos organizar aqui e convencionar que isso é o bem, isso é o mal. Decidido, tal, todo mundo assina embaixo, promulga, publica. Do tipo dos concílios, lá, concílio de Nicéia. Olha, agora Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assina todo mundo aqui, os cardeais, tudo, e agora em diante vai ser assim. Convencionou-se. Então, o bem e o mal são simples convenções. O suicídio para o materialismo tem uma finalidade racional, porque se o sujeito está numa situação muito difícil, não tem solução por um diagnóstico médico, por qualquer situação, não tem solução. E depois da morte, é o nada? É o fim? É o acabou-se? Eu já vou cortar a coisa por aqui agora. É racional pensar assim. Se nós levarmos em conta a proposta materialista. O suicídio tem uma base lógica racional para os materialistas. A eutanásia, o aborto. Olha que complicado. Tudo isso nasce de pensamentos materialistas. De que a vida é só isso aqui. De que não há nada após a morte do corpo físico. Tá? Então o homem não é nada, nem antes de nascer, nem depois de morrer. E Kardec faz um estudo no Livro dos Espíritos, do materialismo. Vou passar para o lado de cá, que até para mim está um pouquinho... Opa, deixa eu ver, sem bagunçar aí o ângulo das câmeras, então vamos tentar ler por aqui. O homem, ele tem... É natural no homem a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida, né? O homem tem horror ao nada. Olha o horror. Horror é um medo mais... Ou melhor, terror. O terror é um medo potencializado, né? Põe lá, a 10ª potência. O terror é aquele medo paralisante mesmo. Aterrorizado, a pessoa está aterrorizada. Essa ideia do nada após a morte do corpo físico é aterrorizante. Kardec diz, né? Ele fala que quando chega um momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Ou seja, o que vai ser de mim agora, né? Você está lá, você apaga uma luz do quarto, como disse lá o Jobs, lá, né? Apaga a luz do quarto, só vê aquelas luzinhas de aparelho, e o pip, pip, batida do coração no aparelhinho lá, você fala, agora eu estou com um pouco, né? Então, o que vai ser de mim? Kardec fala. O que vai ser de mim? Porque a ideia de deixar a vida sempre tem alguma coisa de pungente. Então, na análise de Kardec, ele prossegue. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença? Morreu. Se eu por nada, vou por nada, né?
Quem que encara com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que ama, gente? Todas as afeições construídas na existência, os filhos, os netos, os amigos, né? A convivência no centro, os estudos, os trabalhos na caridade, aquele ambiente tão gostoso, aquele final de semana na roça do Pai, ou seja, na vinha do Senhor, né? Aquele final de semana todo, vai sumir tudo, vai acabar tudo. Quem que vai encarar isso com indiferença? Os netinhos, a arte, a cultura, quem é músico, né? Poder sentar, nunca sentar, tocar uma música, cantar, né? Não vou poder exercitar o canto, a voz, essas coisas que elevam o espírito. Quem vai encarar com indiferença isso? Diz Kardec, quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada? Porque esse abismo do nada é como se fosse aquela fila que vai indo e caindo no abismo, né? Aí você está lá no fim da fila, você nem se preocupa com isso. Mas quando você vai chegando perto do abismo que vai cair, você fala, mas o que é esse abismo? Chegando perto lá já, né? O sujeito vai indo, você vê um que puxa. Você vê o outro que sumiu. E é um abismo que, já que é o nada, por que é o nada? Porque você olha e não vê o chão. Você só some no abismo. Ele diz, quem pode olhar sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto para tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças. E ao mesmo tempo dizer, deixa para lá, a gente não consegue. A gente não consegue. Ele diz, o bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servir. E nada para compensar tudo isso. É tudo que Jesus falou, como a gente vai ver depois aí, só tem sentido, só faz sentido com a vida futura. Vira outra face. Se alguém te obrigar a caminhar tantos passos, caminha o dobro. Se obrigou a 1000, caminhe 10.000 com ele. Tudo isso vai ficar perdido perante o abismo do nada. Nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a perspectiva do meu corpo devorado pelos vermes. Olha aqui, que final de filme de terror. Né? Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e glacial, diz Kardec. Então, o materialismo apresenta o medo da finitude, da finalização de tudo. Esse é o medo da morte, para os materialistas, do ponto de vista materialista. Né? Aí ele diz, mais uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça nosso amor do positivo, daquilo que é concreto, que seja obtido racionalmente, né? E isso que para muitos engendra a dúvida. Porque quando, e agora vamos sair do materialismo para falar do panteísmo e das doutrinas dogmáticas, quando eles, ao contrário do materialismo, já apresentam a realidade de uma contraparte espiritual em nós, eles fazem isso de uma maneira muito vaga. É isso que Kardec está falando. E isso engendra dúvidas. Mas como é que é isso aí que você está contando aí, né? Eles não tem detalhes, pormenores, que possam sossegar a dúvida do livre pensador, daquele que é livre, aquele que não está preso a mistérios, misticismos, dogmas. Ele pensa livremente, ele quer saber, ele quer perguntar. E tudo que é respondido são respostas vagas, tipo, disse, mas não disse. Né? Kardec diz, está certo que tenhamos uma alma, né? Como diz lá os panteístas e os dogmáticos. Nós temos uma alma. Mas ele diz, mas o que é essa alma? Ela tem uma forma, uma aparência, é um ser limitado ou indefinido? Uns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha. Então o panteísmo
Diz então que a alma volta para o grande todo universal, né? Que é o princípio da vida e da inteligência, da onde sai tudo, mas depois que você morre, você volta a se misturar nele, perdendo sua individualidade. Aqui ele já está meio que atacando o panteísmo, né? Ele dizendo, olha, que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade como as gotas d'água no oceano, como nós dissemos? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada, ou seja, o mesmo que o materialismo nos apresenta? Então, se eu não tenho individualidade, não sou mais aquele eu que eu era não existe mais. Nos dogmatismos, a religião, e ele fala as religiões dogmáticas, né? E fala aqui todos, o catolicismo, adventistas, todos os evangélicos de uma maneira geral, o protestantismo, batista, catolicismo, vocês sabem todos, são religiões baseadas em dogmas. Então eles dizem que nós seremos felizes ou desgraçados. Obteremos a graça ou a desgraça. É isso que ele diz. Segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Ele diz, até aí tudo bem. Mas aí vem a curiosidade. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? Ele fala. É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação do que ficar cantando louvores ao Criador? Sabe aquela história dos anjinhos tocando harpa na nuvem? Porque é um céu vago. Vocês já viram alguma obra das religiões dogmáticas pormenorizando o mundo espiritual para onde vamos? Ou o céu que eles apresentam, o céu de delícias e ociosidades, né? Que eles apresentam. Não esquenta a cabeça, que agora você já está salvo. Curta aí. Mas como aí? Curta aí. Aproveite aí o céu. Cante louvores, como dizia Kardec aí, né? Não tem essa resposta. Continua uma coisa muito vaga. E você, por ter só que lidar com essa coisa vaga, engendra a dúvida, que engendra o medo. Eles dizem, olha, isso nós estamos falando do céu. E dos desgraçados que vão para o inferno? O inferno é uma realidade ou um símbolo? E as almas? Mas então, que sofrimentos são esses? Como é que se sofre lá no inferno? Que tipo de sofrimento a pessoa tem lá, né? Porque os quadros pintados na era medieval são de gente correndo para lá e para cá, descontando de labaredas, e o Satanás com o tridente atrás. Não é assim que a gente vê nos quadros? São pintados? É o que resta. Porque já que as próprias igrejas não se esforçam para dar esses detalhes, os artistas lá na época dão. Deve ser assim, né? E tem cada quadro de Satanás lá, e é chifre, de a orelha assim e tal, e tudo mais. É esse o inferno? Que Kardec pergunta, que sofrimentos são esses? Sempre gerando dúvida que gera o medo. Por quê? Um dos medos que nós associamos com o medo da morte é o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. E aí nós temos a doutrina da esperança, que leva a esperança. Por isso, o levar a esperança é que ela é chamada de consolador. Consolador prometido. Na medida em que leva respostas que satisfazem dúvidas. E a pessoa se consola nessas explicações, desenvolvendo a esperança. Espera coisas melhores, né? A partir de começando a construir uma fé raciocinada que aceita, sabendo por que aceitou. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento, não tem jeito. A gente tem que estudar, e é mandamento, é máxima da doutrina, é máxima do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento.
e instruí-vos, eis o segundo. E eu cuidarei para que vocês tenham informações para estudar. Vou rogar ao Pai. Vou enviar um outro Consolador. Vão chegar obras na mão de vocês. O Consolador é uma doutrina, porque, disse o Mestre, ficaria eternamente conosco. Não pode ser uma pessoa. Como é que uma pessoa vai ficar eternamente conosco? É uma doutrina que, quando estudada e assimilada, estará eternamente conosco. Estão satisfazendo nossas dúvidas. Está lá. Vocês entendem agora a conversa de Jesus com a samaritana no poço? Em Samaria, proximidade de Samaria? Eu vou te dar uma água que você bebendo, você não vai ter sede mais. Você entendeu? Interiorizou aquilo? E não vai sair dando cabeçada por aí atrás de matar a sede, porque você não vai ter sede mais. É uma doutrina de estudo, a doutrina espírita. Amai-vos e instruí-vos. Então Kardec diz que as pessoas costumam dizer que ninguém voltou de lá para nos dar conta de como é lá, do que existe. Isso, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre o futuro. Por quê? O esclarecimento são os conhecimentos, são as informações prometidas para Jesus. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Consolador. Vai vos lembrar de tudo que eu disse e falará outras coisas mais. No Evangelho de João, capítulo 14, ele fala isso. Depois, alguns capítulos para frente, ele fala, muita coisa eu ainda tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar no momento. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito de verdade que o Pai enviará ao meu nome, ele vos falará de todas as coisas. Mas é como nós estudamos no capítulo 27, nós temos que ir buscar e achareis. Você tem que ir lá, pegar o livro, abrir, estudar, bater na porta e ela abrir-se-vos-á. As coisas não caem do céu para nós. Essa esperança, esse consolo, essa autossuficiência de não ter mais a sede, está na atitude de ir buscar e assimilar, e tragar, né, os conhecimentos. Então, diz Kardec, é a construção da fé raciocinada para confrontar os dogmas. Então, nós, além das obras espíritas, ainda temos obras complementares que trazem mais pormenores ainda. E são tantos pormenores que houve uma grande dificuldade na década de 40, década de 50, para aceitar os livros de André Luiz. Hoje, para nós, tudo tranquilo, né? Mas quando André Luiz veio falando, através de Chico Xavier, das colônias espirituais, a tecnologia espiritual, os hospitais da espiritualidade, os meios de locomoção, as excursões no umbral, as excursões socorristas, os tratamentos, a organização social, os ministérios, o governador, os que cuidam da organização de futuros grupos familiares para a redenção de erros do passado. Tudo isso caiu como uma coisa do outro mundo. Hoje não, é tranquilo. Mas são pormenores que vêm trazer para a gente, estão à nossa disposição, mas não vão cair do céu para nós. Eles estão aí. Mas a gente tem que ir buscar e achar. Buscar e achareis. Então, e olha, está difícil. Por essas palavras, Jesus... Opa, pulei. Aqui, amai-vos e instruí-vos. O que disse Jesus? E agora, Jesus apresentou, mas como ele mesmo disse, posso entrar em detalhes. Mas existe outro mundo. Existe outro plano. Antigamente em Israel, quando ia consultar o plano espiritual, as pessoas diziam, vamos consultar os deuses. Eram os deuses, entidades espirituais, espíritos desencarnados se manifestavam
pelos médiuns da época, e as pessoas, vamos consultar os deuses. Então os salmos, falando, vós sois deuses, e Jesus repetindo os salmos, confirmando de que nós éramos essas entidades espirituais que se comunicavam. Vós sois deuses, são espíritos. E são espíritos evolutivos. Não vão morrer com a morte do corpo físico. São evolutivos. Por que ele falou? Porque ele disse, vocês vão poder fazer tudo que eu faço e muito mais. Vocês vão chegar no meu estágio evolutivo e vão além. Vocês querem mais consolo do que isso? Saber que nós todos fomos criados para a perfeição relativa que o Espírito pode atingir? Nós temos tudo o que é necessário para chegar lá. Nós temos o que costuma se chamar a perfectibilidade. Tudo o que precisa para ser perfeito está em nós. Tudo que a sementinha de laranja precisa para se tornar um laranjal está ali dentro. Aquela sementinha. Só como nós. Então Jesus apresenta esse outro mundo. Ninguém antes de Jesus trouxe essa proposta. Existe um outro mundo, viu, gente? Não é só isso aqui, não. Existe um outro mundo. E lá é o meu reino, onde ele reina mesmo. Jesus é um sol na espiritualidade. Ninguém encara um sol, ninguém encara Jesus frente a frente. Aflora todos os nossos defeitos, todas as nossas vergonhas, não conseguimos encarar Jesus. Aliás, nenhum espírito superior. A gente só abaixa a cabeça e acata as determinações, porque a gente sabe que são determinações que vêm com bondade, com amor, com sentimento de paternidade. Fala como um pai para a gente. Marcelo, é só ser Marcelo. A voz não é só o som, a voz vem impregnada fluidicamente de todo aquele sentimento de bondade, de amor, de desejar o nosso bem, que nos ama, nos acompanha de séculos. Volte lá na terra. Receba aquela irmãzinha. Receba aquele irmãozinho na sua família. Mas como você vai dizer não? São determinações. Então, Jesus apresentou esse outro mundo para nós, sem entrar em detalhes. Mas prometeu que viria o Consolador para colocar tudo preto no branco, deixar tudo claro. Então Jesus, diz Kardec, por essas palavras, meu reino não é desse mundo, ele se refere claramente a uma vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias. Como o quê? A finalidade da nossa existência. É o fim a que se destina a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. A espiritualidade deve ser o alvo das nossas principais preocupações. Não podemos esquecer de dar a César o que é de César. Ele mesmo também falou, né? Nós temos compromissos terrenos com a família, com o chefe, com nossos filhos precisam se vestir, tem que estudar, tem que comprar o caderninho para eles. Por isso a gente tem um compromisso de trabalhar, aquela pergunta, né? Que fizesse dos filhos que eu te confiei, né? Então tem compromisso com o mundo, tem compromisso com o governo. A gente chega lá no hospital, no departamento de saúde, a gente encontra o médico, tudo isso não é de graça, a gente tem que dar nossa colaboração, pagar nosso impostozinho e tudo mais. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. É o nosso compromisso espiritual. Porque Jesus dizia que deixou as determinações para o servo, o amo, né? E foi viajar. E depois ele volta. Ele volta e fala, o que você fez com o talento que eu te dei? E aí, aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não as fez, vai ser dado muito mais açoites do que aquele que não fez, mas não sabia. Então, essa volta do patrão é a nossa ida para lá. E esse ser bondoso que pediu nossa colaboração, ou então nós fomos, como é que fala quando pede com muita... Suplicar, nós fomos suplicar tarefas espirituais para o quê?
ficarmos em paz com a consciência. Ficarmos em paz com a consciência. Então, todas as máximas de Jesus se referem sempre à imortalidade da alma, que na doutrina espírita Kardec chama muito de a vida futura. Tá? Esse princípio é considerado, portanto, como o ponto principal do ensinamento do Cristo. Deve ser a meta de todos os homens. Então, olha, o que nós temos que desenvolver, encerrando aqui, ó, o último tópico da nossa apresentação, que vocês, olha, a virtude da paciência vocês já conquistaram. Agora, então, nós temos que desenvolver isso, um ponto de vista. Tem uma palavra bacana para isso que é o paradigma. É como nós encaramos o mundo, o universo, a vida, a nossa existência. Como é que a gente... Então, qual é o nosso ponto de vista? Sob que prisma encaramos? Sob que lentes observamos tudo isso aí? A gente tem que desenvolver isso. Um ponto de vista. Então, Kardec coloca aqui, já para a gente encerrando, que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Mas essa ideia clara e precisa está onde? Nas informações adquiridas. Através do quê? Do estudo, da busca de informações, do querer saber como é que é, passando tudo pelo filtro da razão, crivo da razão. Tá? Então é isso, gente, desenvolver... sabe aquela história de que eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui momentaneamente. Eu estou aqui em tarefa. Sabe quando a gente olha antigamente o guarda-roupa, né? Agora aquelas móveis, tudo lá do quarto, armário embutido, tudo se abre, assim tem aquele espelho. Olha, apresenta o espelho, né? Eu não sou você. Eu estou usando você. Eu estou você, mas não sou você. E a gente começa a estabelecer um sentido de independência do corpo. E não o contrário. O Abel assim, como eu que estou ali, sou bonito, sou forte, sou saudável, sou, né? E para cá, né? Para lá, eu tenho esse charme. Eu. Você está o quê? Se identificando com o corpo. Perdão, você está se identificando com aquilo que você vai ter que se dissociar. E cada vez que você se identifica ali, é como se você desse um nozinho. E o prazer, a intensidade de prazer que você tem de se identificar com aquilo, ficha uma hora. Só que tem uma hora que você tem que deixar aquilo. Aí quantos nós você deu? Você amarra uma embarcação, dá 500 nós. Aí você vê um tsunami que vem vindo lá, né? Você fala, meu Deus, deixa eu desamarrar, né? Mas você deu 500 nós, cara. Agora não sai assim, desse jeito que você está pensando. Você ficou fichando um nó atrás do outro. Agora, na hora de se libertar, é problemático. E isso tem consequências de moralização enormes, né, sobre os homens, porque muda completamente o quê? O ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Eu sou daqui, eu já estou voltando. Tem muitos que me amam e me precederam no retorno. Certamente estão lá, porque são afeições construídas sinceramente. São sentimentos sinceros. Olha só, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência. É isso que a gente tem que construir. Para combater esse pensamento, esse medo excessivo da morte. E administrar essa emoção, sublimando ela no nível da prudência. Porque é bom ter um medinho. Né? Quando a gente lembra, fala, eu sou um trabalhador da última hora, será que eu vou ser exilado pela segunda vez, de repente? Será que eu vou fracassar em tudo que eu prometi? Dessa vez eu vou fazer tudo certinho, ponha meu nome aí, vocês precisam engrossar as fileiras dos espíritas do movimento? Eu vou, ponha meu nome aí, porque eu preciso de paz na consciência. É o maior tesouro do espírito na erraticidade, é estar em paz. A gente não dá valor, né? Estar em paz.
A gente vê pessoas em paz, passando, desfilando, e eu com aquele problema. Por mim, reencarnava hoje à noite. Voltava para resolver, mas não é assim. Vai ter que curtir isso, preparar a encarnação, arrumar familiares, esperar alguém que está encarnado ainda. Voltar para organizar. Então eu não estou em paz, aquilo me tira a paz. Então, suplicamos essas oportunidades de trabalhar na roça do bem, na seara do bem, na vinha do Senhor, para estarmos em paz. Então eu estou aqui a serviço, não a turismo. Eu estou aqui a trabalho e não posso falhar, eu tenho meus compromissos. É bom ter um medinho. Mas não pode deixar isso paralisar, não pode deixar isso dominar. Trabalhar esse medo como quem trabalha uma prudência. Passos calculados, avaliados. Estamos terminando. É o passador que é lerdo, sabe? Não sou eu que falo muito. É aqui, ó. Só aquele que considera o futuro, quer dizer, a vida espiritual, tem fé raciocinada na imortalidade da alma. Só esses podem dar ao presente uma importância relativa. Veja que não é para desprezar o presente. Dar a César o que é de César. Consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Tá? A morte, então, agora, nada, isso é tudo Kardec falando, tá? Está lá no item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A morte agora, processada todas as informações, não tem nada de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas é a porta da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Em vibrações pra quebrar.